Homem rico e sem filhos adota trigêmeas abandonadas. Mas um segredo do passado surge quando Ricardo, um milionário conhecido por suas negociações implacáveis e estilo de vida solitário, decidiu adotar 3 trigêmeas abandonadas. O mundo não podia acreditar. Até então, a vida dele consistia apenas em execuções de contratos e reuniões infindas. Mas naquele dia, ao entrar no orfanato, um sentimento desconhecido começou a germinar dentro de seu peito. Os olhos grandes e tristes das meninas pareciam atravessar a efêmera amizade que ele tinha com o dinheiro. Havia algo de único ali. A mansão de Ricardo era imponente, com paredes adornadas em mármore e jardins exuberantes que mais pareciam uma pintura. Mas ao entrar, o eco de passos solitários podia ser ouvido. Uma sinfonia de isolamento. As trigêmeas, Sofia, Lara e Isabela, enfrentaram um mundo que parecia mais assustador do que acolhedor. Cada uma delas carregava traumas irreparáveis. Sofia sempre se escondia atrás da irmã, com medo da vida, como se um monstro invisível pudesse surgir a qualquer instante. Lara, no entanto, tinha um olhar desafiador que parecia querer gritar para o mundo: "Eu não tenho medo!" Por fim, Isabela, a mais nova, se agarrava a um brinquedo quebrado que representava tudo que haviam perdido. Simples objetos, mas carregando o peso de histórias trágicas. Apesar das tentativas de Ricardo em criar um lar seguro, as meninas mantinham-se isoladas. Ele tentava se aproximar, mas a frustração crescia em seu peito ao perceber o abismo emocional à sua frente. Até que, em uma noite chuvosa, tudo mudou. Uma batida na porta, um envelope sutil, mas carregado de ameaças. O que ele encontrou dentro de casa mergulhou sua mente em um turbilhão. As trigêmeas, aquelas que ele estava aprendendo a amar, eram filhas de um rival do passado. Um homem desaparecido que tinha laços profundos com atividades ilegais. O coração de Ricardo gelou. Elas eram mais do que simples órfãs. Eram a herança de um homem que ele tanto desprezava. Com essa revelação, a mansão se transformou em um campo de batalha. Cada risada das trigêmeas ecoava como um lembrete de que ele nunca poderia fugir de seu passado. Um grupo de criminosos em busca de vingança pelo que aconteceu e pelo legado que elas representavam, estava se aproximando. Ricardo sabia que deveria proteger as meninas, mas o ressentimento contra seu pai biológico tornava tudo ainda mais complicado. Poderia o amor por aquelas crianças superar a raiva que ele nutria por aquele homem? Enquanto olhava as meninas dormindo em suas camas luxuosas, novas dúvidas surgiam. Uma conexão mais profunda começava a se desenhar na mente de Ricardo. Poderia encarar o fantasma do passado? O que isso significaria para sua vida? Como poderia lidar com as dificuldades que vinham pela frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo observava as trigêmeas dormindo, um aperto lhe subia ao peito. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna que crescia. O que ele faria? Proteger as meninas significava confrontar seu próprio passado, suas escolhas. Mas antes que pudesse processar tudo isso, o telefone tocou, ecoando no silêncio da mansão. Ele atendeu. A voz do outro lado era baixa, quase sussurrante. Precisamos conversar, Ricardo. Você não sabe quem verdadeiramente adota. O coração dele disparou. Era um amigo do passado. Alguém que sabia muito mais do que deveria. Quem? Ele perguntou, a voz tremendo. Mas a resposta foi interrompida por um grito abafado e distante. Uma explosão. O chão da casa tremeu e o som de vidros estilhaçando enchia o ar. Ricardo saiu correndo do escritório, os batimentos acelerados ecoando em sua cabeça. As trigêmeas! Ele precisou de um segundo para recuperar o controle, mas já era tarde. Enquanto as meninas acordavam assustadas, a porta da frente foi arrombada. Figuras encapuzadas invadiram a mansão. Ele gritou, fiquem atrás de mim! A adrenalina pulsava nas veias. As garotas se encolheram, os olhos delas brilhando de medo. Os intrusos se moveram rápido, gritando ordens incompreensíveis. Ricardo sentiu uma onda de pânico. Não poderia deixar que nada acontecesse a elas. Ele avançou, enfrentou o primeiro homem, empurrando-o. A luta foi intensa. Socos e chutes, tudo em câmera lenta. O que estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo? Com um movimento rápido, um dos assaltantes lhe agarrou, levantando do chão. Preciso levar as meninas. Elas não pertencem a você. O que queriam dele? Quem são vocês? Ricardo desafiou, mas a resposta foi um soco na cara que o fez cambalear. Instintivamente, seus pensamentos correram para as origens das meninas. Será que era verdade o que o bilhete dizia? Elas eram filhas de um rival. O que Ricardo não sabia? O que ainda restava para descobrir? Usando a vantagem da surpresa, decidiu se jogar para longe, encurralando-se nos próprios móveis da sala. As trigêmeas estavam ali, agachadas e chorando. Era uma cena que rasgava seu coração. Enquanto desviava de ataques, ele gritou, Sofia, Lara, Isabela, fiquem perto, estão bem? Nesse caos, viu uma sombra familiar entre os assaltantes. Um homem alto, com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para ele, seus olhos refletindo um passado que Ricardo desejava esquecer. Era alguém que ele conhecia. Um velho adversário, um nome que nunca mais desejou ouvir. Longo caminho até aqui, não, Ricardo? A voz soava como a porta se fechando. Uma virada chocante. Este homem não estava ali apenas por vingança, mas por algo mais profundo. Algo que conectava todos eles de uma forma que Ricardo nunca imaginara. O que mais ele sabia? E o que tinha a ver com as trigêmeas? O aperto no peito de Ricardo agora era um nó. Algo que o impedia de pensar claramente. As meninas, ainda horrorizadas, olhavam cientes de um perigo muito maior. Uma ideia começou a se formar na mente de Ricardo enquanto observava aquela figura familiar cercada pelo caos. Ele sabia que para proteger as trigêmeas precisava encarar não apenas o presente, mas tudo o que o passado escondia. E neste momento, tudo parecia já estar decidido. Mas, e se para salvar as meninas, ele tivesse que fazer um sacrifício inesperado? O que esse homem poderia revelar sobre a verdade das trigêmeas e de sua própria família? O
tempo que estava se esgotando. Ele era o único que poderia mudar o curso daquela noite. Com o corpo tremendo de adrenalina e incertezas, a pergunta ficou martelando em sua mente. Até onde ele iria para proteger aquelas que já aprendera a amar? O aperto no peito de Ricardo se intensificou. Ele olhou para as trigêmeas, os olhinhos delas cheios de pânico, e fez o que qualquer pai faria. Tentou protegê-las. Mas a figura familiar entre os assaltantes, aquela cicatriz, era um lembrete de que ele não estava apenas defendendo a nova família. Ele estava prestes a enfrentar demônios que pensou ter exorcizado. Você vai se arrepender de ter se metido com elas, gritou Ricardo, tentando intimidar o homem que se aproximava. O assaltante apenas riu, um riso suave e cruel que ecoou como uma lâmina afiada. Mas antes que a situação se desenrolasse, algo inesperado aconteceu. Uma das trigêmeas, Lara, fez um movimento em direção ao intruso, como se alguma força a chamasse. Papai! Ela gritou, apontando para ele. A busca de proteção dele se tornou um turbilhão de emoções. O homem com a cicatriz congelou. Era como se o tempo tivesse parado. O olhar dele se suavizou por um segundo, e todos na sala sentiram a tensão mudar. Você realmente é a filha dele, murmurou, a voz carregada de incredulidade. A conexão entre eles era palpável, como um fio invisível que se esticava entre passado e presente. Ricardo olhou para Lara, aturdido. O que ela queria dizer com papai? Ele sentiu um frio na espinha, como se tudo o que soubesse sobre a adoção e sua nova vida tivesse desmoronado. Aquela realização não parecia apenas uma reviravolta. Era uma nova verdade devastadora. As trigêmeas eram mais do que órfãs. Eram o elo de uma história que ele nunca quis fazer parte. Você não pode levar elas! Ricardo gritou, seu coração batendo forte, uma tempestade se formando dentro dele. As outras meninas, Sofia e Isabela, estavam paralisadas, absorvendo o impacto da revelação. E no meio do caos, a confirmação explodiu entre eles. As trigêmeas não eram apenas vítimas de abandono. Elas eram parte de um jogo muito maior, entrelaçadas com o legado de um homem que Ricardo tanto desprezava. Você não sabe a verdade, continuou o homem, agora mais próximo. Elas precisam de proteção. Você pode salvar. Elas, mas primeiro, deve ouvir. As palavras dele eram como um eco em sua mente, uma sombra do que estaria por vir. Mas o quê? O que ele realmente sabia? Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo e outras figuras surgiram, armadas e ameaçadoras. Ele lutou contra a crescente sensação de desespero. Protejam-se! Fiquem atrás de mim! Gritou. Mas a adrenalina e o medo tornaram tudo em um borrão. E então, a verdade final e devastadora surgiu. O homem com a cicatriz fez um gesto, revelando um objeto brilhante. Uma corrente antiga, com medalhões que balançavam, exibindo rostos reconhecíveis. Ele apontou para Lara e exclamou: "Você é a chave!" A chave para tudo! Os silêncios gritaram na sala. Ricardo congelou, a imagem de sua antiga vida desmoronando. O que ele realmente sabia sobre as trigêmeas? Ele tinha se entregado a um novo amor sem compreender totalmente o legado que elas carregavam. Os traumas, a dor, poderiam ter uma origem muito mais sombria do que ele poderia imaginar. As meninas choravam e Ricardo sentia seu mundo desmoronar.
As luzes piscavam, o caos transformando-se em um pesadelo vibrante. Enquanto se preparava para o confronto, um pensamento o consumia. O que seria necessário para proteger aquelas que agora pareciam estar ligadas ao abismo de sua própria história? A luta estava apenas começando, e cada segundo contava. A pergunta martelava em sua mente. Até onde Ricardo iria para proteger não só as trigêmeas, mas também a verdade que poderia finalmente libertá-lo de seu passado ou aprisioná-lo para sempre? No instante em que o homem com a cicatriz aproximou-se, a sala parecia diminuir, o ar se tornava denso, quase tão pesado quanto os segredos que pairavam no ambiente. Ricardo sentia seu corpo aquecer de raiva e confusão. Ele não podia acreditar no que ouviram. As palavras "você é a chave" ressoavam em sua mente como um eco implacável. O que isso significava? Ele tinha que proteger as trigêmeas. Mas seus próprios ataques emocionais estavam deixando-o vulnerável. "Não pode levar elas! Eu não vou deixar!" Ele gritou, a voz cortando o ar tenso. As meninas com os olhos cheios de lágrimas se agarravam uma à outra, refletindo a tempestade de sentimentos que Ricardo estava enfrentando. O homem com a cicatriz hesitou. O olhar carregava uma carga emotiva. "É mais complicado do que você imagina, Ricardo. Elas não são apenas suas filhas adotivas. Elas estão ligadas a você de uma forma que você nunca soube." Um golpe na porta seguida de mais figuras armadas fez a situação se tornar ainda mais caótica. A tensão aumentava. Cada segundo parecia um ano. Ricardo precisava agir. Ele lançou um olhar aflito para as trigêmeas, corações em descompasso, e decidiu: "Vocês precisam correr. Agora." Mas antes que pudesse dar ordem, Lara, com sua pequena mão, puxou a camiseta de Ricardo, os olhos fixos no homem com a cicatriz. "Papai, por que ele disse isso?" A palavra papai ecoou como um trovão na sala. Uma dor intensa cravou-se no coração de Ricardo. Ele não sabia como responder. A verdade ameaçava explodir em pedaços e ele sentiu que estava prestes a desmoronar. O homem com a cicatriz olhou para Ricardo, então para Lara, porque elas têm mais do que só um pai adotivo. "Elas têm um pai biológico, Ricardo. E esse homem sou eu." Um silêncio profundo tomou conta do espaço. Ricardo se sentiu cambalear. O tempo ficou parado. As palavras dele eram veneno, cada sílaba cortava como lâmina. "O que você está dizendo?" A incredulidade escorria pela voz dele. "Você acha que as crianças não têm lugar no seu coração apenas porque você não sabia? O amor não é contável. Não é só uma questão de paternidade legal. Desde o momento em que escolheu adotá-las, você se tornou algo que eu também sou, um pai." Deixou Ricardo aturdido. Ele estava a um passo de desmoronar. A conexão de toda essa história envolvia mais do que dois homens rivais. Agora era um jogo de paternidade, medo e amor incondicional. As trigêmeas olhavam, os rostos pálidos como fantasmas. O caos tornava tudo mais distante, quase surreal. As figuras armadas agora estavam mais próximas e os gritos ficavam cada vez mais altos. Ricardo olhou para trás e o que viu foi a transformação. Aquela tensão estava prestes a se tornar uma batalha mortal. "Vamos, meninas! É hora de correr!" ele bradou. Mas a verdade ainda se afigurava como um fantasma entre eles. Aquelas meninas não eram apenas órfãs. Eram parte de um legado maligno que Ricardo agora tinha que encarar. Rideando, ele percebeu que não era apenas o passado de seu inimigo que estava em jogo,
mas o seu também. Como ele poderia salvar as trigêmeas se elas eram partes vivas de uma história que ele não queria viver? Enquanto os intrusos avançavam e o barulho se intensificava, a mente de Ricardo girava com a confusão do que realmente sabiam, o que deveria ser dito e o que mais poderia ser revelado. No último instante, antes de dar as costas para o perigo tangível, uma conexão surpreendente se estabeleceu entre eles. Uma ligação que desafiava tudo o que ele conhecia, um nó difícil de desatar em meio à fúria explosiva que se aproximava. E quando tudo parecia prestes a se desenrolar em um confronto direto, Ricardo experimentou um momento decisivo. Qual era o verdadeiro significado de ser um pai? Até onde ele estaria disposto a ir, não só para protegê-las, mas para aceitar a verdade que poderia arruinar tudo? O eco do segredo pairava como uma sombra, deixando todos à mercê do que ainda estava por vir. O apelo daquelas palavras reverberava na mente de Ricardo. Ele olhou para Lara. A expressão dela carregava tanto inocência quanto uma verdade constrangedora. Você é a chave. E quase como se o destino estivesse criando uma cena dramática, uma nova onda de intrusos irrompeu na sala, interrompendo qualquer resquício de clareza que Ricardo pudesse ter. As novas figuras, tão armadas quanto as anteriores, tomaram a posição de ataque. Instintivamente, Ricardo empurrou as meninas para mais perto de si, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Por que tudo estava desmoronando ao seu redor? Então, um dos novos intrusos, um homem mais velho, com uma tatuagem visível em seu pescoço, apontou para o homem com a cicatriz e gritou: "Você não deveria estar aqui! Isso não é parte do plano!" A sala ficou em silêncio no instante seguinte. Ricardo sentiu o peso da tensão. O homem com a cicatriz, que parecia ter a situação sob controle, agora estava claramente em desvantagem. O olhar dele se transformou. "Você não sabe o que está fazendo, Diego. Elas não são apenas suas bens." "Cala a boca!" gritou Diego, ciente do impacto das palavras. A adrenalina pulsava entre eles. "Elas são parte do nosso legado." A palavra legado picou, atingindo Ricardo como um raio. O que estava acontecendo? De repente, os olhares mudaram. O homem com a cicatriz, de alguma forma, se tornou uma figura que não controlava o jogo. Ele se virou para Ricardo com uma expressão desesperada. "Você precisa entender, Ricardo. A verdade é mais profunda do que pensamos. Este não é apenas um jogo de vingança, é sobre quem realmente somos." Então, um barulho estrondoso preencheu a sala. Um tremor, como um terremoto, fez tudo balançar. As luzes piscaram e a mansão inteira pareceu respirar sob o peso do que estava prestes a acontecer. E de um lugar atrás, uma porta explodiu. Todos se viraram. Uma mulher apareceu, com uma presença forte, os cabelos escuros e encaracolados fruindo como uma onda. "Chega disso!" ela gritou, seus olhos acesos como brasas. Em um instante, tudo mudaria. Ricardo nunca a tinha visto, mas havia algo nela que instigava confusão e anseio. "Você não sabe o que está fazendo, Ricardo. Elas fazem parte da nossa história." A voz dela ecoou, familiar, como um eco perdido no passado. A mulher olhou diretamente para as trigêmeas. "Lara, você não é quem pensa ser." O coração de Ricardo parou. O que isso significava? As meninas começaram a chorar, desorientadas. O mundo parecia girar rapidamente. "O que você está falando?" perguntou ele, angustiado.
Não é só a paternidade que está em jogo. É tudo! Elas não devem ficar com você. O desespero preenchia o ambiente. A tensão se intensificou. Enquanto Ricardo tentava processar tudo, então a mulher, com a intensa presença, fez um movimento inesperado. Diego, vocês não estão prontos para essa verdade. O que aconteceu com o passado, o que aquela família fez, não é uma simples disputa. É uma maldição. A palavra maldição fez o ar ficar pesado, o peso da revelação cortando fundo. O olhar confuso de Ricardo se fixou na mulher. O que havia acontecido nas sombras dessas histórias ocultas? O olhar de Diego buscava um conforto em seu próprio desespero. Você precisava ter falado antes. Agora será tarde demais. Ricardo, perdido entre os gritos e inseguranças, perguntou: "O que você quer dizer com maldição?" Ele precisava entender. Cada peça desse quebra-cabeça parecia mais sombria e opressiva. A mulher olhou nos olhos de Lara, que tremia. Vocês são a chave para quebrar essa maldição, mas também podem ser a razão dela continuar. Um silêncio cortou o ambiente. A tensão era palpável. Todos aguardavam outra revelação. A batida do coração de Ricardo ecoava em sua cabeça. E se tudo que ele acreditava fora baseado em mentiras? E se as trigêmeas não fossem apenas suas filhas adotivas, mas algo muito mais valioso e perigoso? Ele era a única linha entre elas e um destino obscuro. O que ele realmente deveria fazer agora? O futuro delas dependia de uma decisão que ele tinha que tomar. Mas o que mais poderia estar escondido nas sombras desse legado? O apelo daquelas palavras reverberava na mente de Ricardo. Ele olhou para Lara. A expressão dela carregava tanto inocência quanto uma verdade constrangedora. Você é a chave. E, quase como se o destino estivesse criando uma cena dramática, uma nova onda de intrusos se rompeu na sala, interrompendo qualquer resquício de clareza que Ricardo pudesse ter. As novas figuras, tão armadas quanto as anteriores, cumaram a posição de ataque. Instintivamente, Ricardo empurrou as meninas para mais perto de si, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Por que tudo estava desmoronando ao seu redor? Então, um dos novos intrusos, um homem mais velho com uma tatuagem visível em seu pescoço, apontou para o homem com a cicatriz e gritou: "Você não deveria estar aqui! Isso não é parte do plano!" A sala ficou em silêncio no instante seguinte. Ricardo sentiu o peso da tensão. O homem com a cicatriz, que parecia ter a situação sob controle, agora estava claramente em desvantagem. O olhar dele se transformou. "Você não sabe o que está fazendo, Diego! Elas não são apenas suas bens." "Cala a boca!" gritou Diego, ciente do impacto das palavras. A adrenalina pulsava entre eles. "Elas são parte do nosso legado." A palavra legado ecoou, atingindo Ricardo como um raio. O que estava acontecendo? De repente, os olhares mudaram. O homem com a cicatriz de alguma forma se tornou uma figura que não controlava o jogo. Ele se virou para Ricardo com uma expressão desesperada. "Você precisa entender, Ricardo. A verdade é mais profunda do que pensamos. Este não é apenas um jogo de vingança. É sobre quem realmente somos." Então um barulho estrondoso preencheu a sala. Um tremor, como um terremoto, fez tudo balançar. As luzes piscaram e a mansão inteira parecia respirar sob o peso do que estava prestes a acontecer. E, de um lugar atrás, uma porta explodiu. Todos se viraram.
Uma mulher apareceu com uma presença forte, os cabelos escuros e encaracolados, fluindo como uma onda. Chega disso! Ela gritou, seus olhos acesos como brasas. Em um instante, tudo mudaria. Ricardo nunca a tinha visto, mas havia algo nela que instigava confusão e anseio. Você não sabe o que está fazendo, Ricardo. Elas fazem parte da nossa história. A voz dela ecoou, familiar como um eco perdido no passado. A mulher olhou diretamente para as trigêmeas. Lara, você não é quem pensa ser. O coração de Ricardo parou. O que isso significava? As meninas começaram a chorar, desorientadas. O mundo parecia girar rapidamente. O que você está falando? Perguntou ele, angustiado. Não é só a paternidade que está em jogo. É tudo! Elas não devem ficar com você. O desespero preenchia o ambiente. A tensão se intensificou enquanto Ricardo tentava processar tudo. E então a mulher com a intensa presença fez um movimento inesperado. Ela se virou para Diego. Vocês não estão prontos para essa verdade. O que aconteceu com o passado? O que aquela família fez não é uma simples disputa. É uma maldição. A palavra maldição fez o ar ficar pesado. O peso da revelação cortando fundo. O olhar confuso de Ricardo se fixou na mulher. O que havia acontecido nas sombras dessas histórias ocultas? O olhar de Diego buscava um conforto em seu próprio desespero. Você precisava ter falado antes. Agora será tarde demais. Ricardo, perdido entre os gritos e inseguranças, perguntou: O que você quer dizer com maldição? Ele precisava entender. Cada peça desse quebra-cabeça parecia mais sombria e opressiva. A mulher olhou nos olhos de Lara, que tremia. Vocês são a chave para quebrar essa maldição, mas também podem ser a razão dela continuar. Um silêncio cortou o ambiente. A tensão era palpável. Todos aguardavam outra revelação. E então, com um brilho nos olhos, a mulher revelou um colar que estava pendurado em seu pescoço. Este é o símbolo do que vocês são. A origem das trigêmeas não é meramente fruto de abandonos. Elas são netas de uma linhagem que foi condenada pela traição, pela vingança. Há muito tempo, os mortos ainda governam, e enquanto vocês estiverem neste plano, a maldição nunca será quebrada. Uma sensação que subia. Choque tomou conta de todos. A revelação caiu sobre eles como um peso insuportável. O ambiente ficou gelado. As meninas soltaram gritos de terror e confusão. O que isso significava para elas? O que eram, de fato? Ricardo sentiu a urgência crescer. Você está dizendo que elas são parte de uma maldição? A incredulidade escorria pela sua voz, enquanto a confusão se intensificava. As luzes começaram a piscar novamente. Onde você estava quando tudo isso aconteceu? A mulher olhou intensamente para ele. Eu sempre estive aqui, mas você nunca percebeu. O que eu tinha que fazer para te revelar a verdade? Para que você entendesse que não é só sua vida que está em jogo, mas a de todas nós. Os gritos cresceram em intensidade. A atmosfera piorava. Com o clímax da revelação, outra onda de intrusos invadiu a sala. O caos instalou-se.
Ricardo agarrou as meninas e olhou nos olhos da mulher que mudara tudo. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido? Enquanto as sombras avançavam, Ricardo percebeu que a luta de seu passado, presente e futuro estava apenas começando. E no fundo, uma única pergunta circulava na mente dele: até onde ele iria para proteger não apenas as trigêmeas, mas também a verdade que poderia, afinal, salvá-los de um destino sombrio ou condená-los para sempre? O apelo daquelas palavras reverberava na mente de Ricardo. O clima no ambiente estava insuportável. Ele olhou para Lara, sua expressão carregando tanto inocência quanto uma verdade que ele não conseguia entender. Você é a chave. E quando pensou que a situação não poderia se complicar mais, uma nova onda de intrusos se precipitou pela porta da frente, interrompendo seu raciocínio. Eram homens armados, suas roupas escuras projetando uma aura de ameaça. Instintivamente, Ricardo puxou as meninas para mais perto, sentindo o coração acelerar. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia estar desmoronando ao seu redor? Logo, um dos novos intrusos, um homem mais velho com uma tatuagem visível no pescoço, apontou diretamente para o homem com a cicatriz e gritou: "Você não deveria estar aqui. Isso não faz parte do plano." A sala ficou em silêncio e o clima tenso pesava como chumbo. O homem com a cicatriz, antes dominador, agora parecia confuso. "Você não sabe o que está fazendo, Diego. Elas não são apenas bens." "Cala a boca", continuou Diego, com um olhar de desprezo. "Elas são parte do nosso legado." A tensão aumentou ainda mais. Um fio invisível de desespero conectava todos ali. Mas num movimento inesperado, uma poderosa explosão arrastou os sentidos de todos. A casa tremia. As luzes piscaram intensamente, fazendo a situação parecer um pesadelo. Uma nova figura apareceu na escuridão. Uma mulher desceu as escadas com firmeza, seus olhos cheios de determinação. "Pare isso agora!" A mulher gritou, e a pressão no ar aumentou. Era uma presença que parecia controlar a cena, e um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Ele nunca tinha visto, mas havia algo em sua expressão que evocava algo profundo dentro dele. "Você não sabe o que está fazendo, Ricardo. Elas fazem parte da nossa história." A voz dela ecoou como um lamento perdido no tempo. "Lara, você não é quem pensa ser." Os olhos de Lara se arregalaram, cheios de confusão e medo. "O que você está dizendo?" sussurrou, enquanto as outras meninas se agarravam a Ricardo, lágrimas brotando nos olhos. A mulher olhou diretamente para Diego e então para Ricardo, sua fúria transparecendo. O que aconteceu no passado não foi apenas uma traição. Foi uma maldição que atinge todos nós. E se você não entender isso agora, pode perdê-las para sempre. Ricardo sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Ele piscou em confusão. Que maldição! O que isso tem a ver com elas? O impacto das palavras o atingiu como um soco no estômago. Tudo o que ele sabia sobre aquela família estava ruindo. E como se a situação pudesse piorar, um estrondo ensurdecedor afetou a estrutura da casa. Mais homens armados invadiram a sala e o caos se instalou. No meio da confusão, Ricardo agarrou as meninas e se preparou para o que poderia ser uma batalha mortal. Então, em um surto de desespero, a mulher apontou para Lara, o rosto esbranquiçado, e gritou:
Você é a chave para quebrar a maldição, mas também pode ser a razão dela continuar. As palavras dela reverberaram pelo ar, como um eco de um destino sombrio. A presença dela gerava temores profundos, e Ricardo sentia seu coração acelerar. Eu sou a chave? Lara murmurou, confusa. Sim, a mulher afirmava, o olhar fixo. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha. Perceba, Lara. Não é só sobre você, e sim sobre todos nós. O impacto da revelação golpeou com a força de um furacão. Ricardo estava paralisado. O que isso significava? E o que estava escondido sob aquelas camadas de verdades? Enquanto mais sombras se moviam na casa, a sensação de um futuro nebuloso se acelerava. Ele percebeu que para proteger as trigêmeas, precisaria confrontar não apenas os intrusos, mas a verdade que poderia destruí-los. E no instante em que a mulher se aproximou mais, algo dentro de Ricardo se rompeu. O que mais você sabe? O que estou perdendo a ti? A ansiedade crescia, fazendo-o suar. A resposta dela era o que ele temia. E a cada segundo que passava, a sensação de desespero voltou com tudo. Ele percebeu que estava prestes a descobrir algo devastador que mudaria tudo. E, ao mesmo tempo, o que poderia significar essa escolha que Lara tinha que fazer? O tempo estava se esgotando e as perguntas cresciam em seu coração aflito. Até onde ele iria para salvar não só as trigêmeas, mas sua própria verdade? Com cada peça caindo, a sombra do legado começava a engolir tudo ao seu redor. O apelo daquelas palavras reverberava na mente de Ricardo. Cada sílaba ecoava, criando ondas de tensão em seu peito. Ele encarava a mulher, a verdadeira essência de uma revelação que oscilava entre esperança e desespero. Que maldição! Ele repetiu, a voz tensa, enquanto o som dos intrusos se intensificava ao redor deles. Uma onda de frio percorreu o ambiente quando ela respirou fundo, olhando fixamente para Lara. É sobre o que eles estão escondendo, Ricardo. A linhagem delas não é só uma maldição, é também uma herança de poder e dor. Algo que pode destruir este lugar e todos que estão nele. Um estrondo ensurdecedor interrompeu seu discurso. Mais homens armados invadindo a sala, criando uma onda de pânico. A mulher avançou em direção a Diego, seu olhar se tornando um veneno líquido. Você é um tolo se acha que pode controlar isso. Ricardo, mantendo as meninas próximas, sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que a situação estava prestes a se tornar ainda mais caótica. As luzes da mansão piscavam e as sombras dançavam em um frenesi. Ele gritou, fiquem perto de mim! Mas, em meio ao tumulto, uma das garotas, Isabela, soltou a mão de Ricardo. Ele virou-se rapidamente para ver o que acontecia. Isabela, não! Gritou, seu coração caindo ao ver a menina se aproximar da mulher. Você está errada! Temos que acabar com tudo isso! Isabela disse, a voz firme, desafiando a sala. Nós não podemos ser vítimas para sempre! A afirmação poderosa reverberou e a tensão se intensificou. O silêncio caiu como um manto pesado. A mulher, com uma presença forte, franziu o senho confusa. A tensão transbordou quando Diego se virou, visivelmente irritado. Você não tem ideia do que está dizendo, menina! Bradou, sua voz ecoando nas paredes. Esse não é um jogo! Ricardo estava prestes a intervir, mas uma explosão de risadas ecoou do fundo da mansão. Eram risos familiares, uma sensação de reconhecimento que congelou todos no lugar.
Uma terceira figura surgiu nas sombras. Um homem elegante, vestido de forma impecável, com um sorriso que parecia cortar o ar. Ah, mas é assim que o jogo funciona? Não é? A chave está sempre onde menos esperamos. Ricardo ficou paralisado ao reconhecê-lo. Você? Como é possível? O reconhecimento bateu como uma lufada de ar frio. Aquela figura não era um mero intruso, era Marco, um velho amigo, agora um adversário mortal. Ele havia sido considerado morto e agora estava ali, no olho da tempestade. Surpreso, Ricardo! Marco disse, seu sorriso se transformando em um desafio. Eu sempre estive aqui, mas você estava tão preocupado em ser o herói que não percebeu que a verdadeira maldição era a sua ignorância. Isabela hesitou, sentindo a conexão com Marco, e a revelação a atingiu como um soco. Você conhece isso tudo, não é? Você sabia quem éramos de verdade? A fragilidade em sua voz revelava confusão emocional. Sim! Marco confirmou, os olhos brilhando de uma maneira sombria. E você, Lara? Você é o elo que precisa ser quebrado. E Ricardo, seu amor por elas pode ser o que vai te destruir. Ele se virou, as palavras repletas de desprezo. O choque se instalou. Aquelas revelações balançaram os alicerces da vida de Ricardo. Ele balançou-a. Cabeça, tentando encontrar sentido. O que você quer de nós? Queremos a verdade. A verdadeira herança que está escondida. E você, Ricardo, será forçado a escolher entre o que ama e o que é necessário para quebrar a maldição. O que vai ser? O ambiente estava eletricidade pura e Ricardo percebeu que as linhas entre aliados e inimigos se tornavam cada vez mais embaçadas. As meninas olharam para ele e o que antes era claro agora começava a desmoronar como um castelo de cartas. Até onde você vai, Ricardo? Marco provocou, um sorriso desafiador dançando em seus lábios. Proteger as crianças ou confrontar seu verdadeiro legado? Um silêncio pesado tomou conta, apenas interrompido pela respiração apressada. Que todos, enquanto ele olhava para as meninas, uma pergunta o consumia. Até onde ele realmente iria para desvendar a verdade? Ou estava apenas começando a cair em uma armadilha que poderia não ter saída? O apelo daquelas palavras reverberava na mente de Ricardo. E a pressão no ar parecia aumentar a cada segundo. Ele encarava Marco, aquele velho amigo, que agora era um adversário, buscando respostas em meio ao caos que se desenrolava diante dele. Mas, antes que pudesse formular uma nova pergunta, uma sacudida ensurdecedora ecoou pela mansão. Uma explosão vinda do andar de cima. As paredes tremeram e o chão vibrou sob os pés dele. Um grito agudo cortou o ar e fez todos congelarem. O ambiente antes tenso tornou-se um frenesi de desespero. As meninas, atordoadas, olhavam em volta, confusas e aterrorizadas. O que está acontecendo? Sofia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fiquem perto de mim, Ricardo gritou, puxando-as para junto de si. Outro estrondo, desta vez mais próximo. E então a luz começou a piscar. Silêncios interrompidos por gritos. As mulheres e os homens no local estavam agora em completo pânico.
Marco parecia perder seu controle por um momento, enquanto os intrusos se moviam de forma rápida e agressiva, gritando ordens e ameaçando todos. De repente, um som metálico reverberou, como se algo valioso tivesse caído e rolado pelo chão de mármore. Foi então que, em meio ao tumulto, Marcos se virou para Ricardo, os olhos cheios de uma nova determinação. A verdade é mais profunda do que você imagina. As trigêmeas não são o único elo. Há mais aqui do que você sabe. Mas o que Marco queria dizer? No instante seguinte, uma sombra imponente surgiu na entrada da sala, atraindo a atenção de todos. Era uma figura alta, envolta em uma capa que cobrava quase todo o corpo. O coração de Ricardo disparou ao reconhecer aquele rosto. "Você!" ele exclamou, o choque tomando conta dele. Era uma mulher que ele nunca esperou ver novamente. Helena, sua ex-mulher, que ele acreditava estar fora de sua vida para sempre. E agora, ela apareceu no meio de uma situação insana. "Ricardo, eu não tinha escolha!" ela gritou, a voz carregada de emoção. "Sei o que você está enfrentando e tenho que ajudar." A sala parou, cada um se dirigindo a Helena, tentando entender a situação. "Você está com eles?" Ricardo perguntou com a voz trêmula, confuso entre a raiva e a esperança. "Você não deveria estar aqui." "Eu estou aqui para ajudar as meninas," ela explicou com fervor em sua voz. "Eu sou sua mãe biológica, Lara." O ar ficou pesado. O que ela estava dizendo? Todos na sala sentiram o impacto das palavras. Lara olhou para Ricardo, os olhos tão expressivos que pareciam pedir respostas que ele não tinha. "Mãe?" ela murmurou, sem entender. Eu sou sua mãe." Helena reafirmou a verdade do que havia dito, cortando como vidro. "Você é importante para quebrar a maldição que se abateu sobre nossas vidas. E essas crianças, elas têm vínculo com você." "Você tá louca!" berrou Diego, o alvo das suas investidas, mudando drasticamente. "Agora não é hora para isso. Teremos que enfrentar a verdade juntos." Helena insistiu. "Há algo que você precisa saber. Ricardo, o homem com a cicatriz, ele não é seu inimigo. É o seu irmão, aliado como um manto pesado." A revelação ecoou em cada canto da sala. O coração de Ricardo disparou e as peças do quebra-cabeça começaram a girar em sua mente. Marco, Diego, todos conectados de alguma forma. "O que você está dizendo?" A incredulidade dançando nas palavras. "Você precisa ouvir. É hora de revelarmos a verdade. E isso pode salvar as meninas," Helena disse, os olhos se enchendo de lágrimas. "Não só delas, mas a todos nós. A maldição do nosso passado está mais ligada do que você imagina." Nesse momento, algo dentro de Ricardo se quebrou. Ele olhou para as trigêmeas, que ainda estavam se agarrando uma à outra, confundidas e assustadas. O que mais ele não sabia sobre sua vida, sobre seu passado? E mais importante, o que aquele legado significava para todas as suas vidas no presente? Uma nova onda de intrusos surgiu, e com isso, uma nova tensão tomou conta do ambiente. Ricardo precisava decidir. Iria confrontar essa verdade devastadora sobre sua família ou tentaria proteger as meninas de um destino que parecia mais sombrio a cada momento? Enquanto o caos se abria ao seu redor, ele percebeu que a linha entre amor e dever estava prestes a ser testada, e o destino deles estava mais enredado do que ele poderia ter imaginado. O ar estava pesado, quase insuportável, quando tudo começou a se desenrolar de forma tão rápida.
Ricardo olhou para as trigêmeas, que estavam com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra de Helena. A revelação a respeito de seu verdadeiro parentesco a deixava tão confusa quanto a ele. Eu sou sua mãe biológica, Lara! As palavras dela pareciam ecoar em toda a sala. Sofia e Isabela olharam para a irmã, um misto de medo e esperança na expressão delas. Todo mundo estava tenso, e o som dos intrusos se aproximando não facilitava a situação. Não podemos ficar aqui! Gritou Ricardo, prendendo as meninas ainda mais perto dele. Vamos sair agora! O caos crescia ao redor, e ele sabia que não tinha muito tempo. Diego começou a se mover, inquieto, e Marco parecia estar perdendo o controle. Se você tentar sair, vai se arrepender! Ele gritou para Ricardo. Mas Ricardo não tinha escolha. Ele já havia ido longe demais para se preocupar com as ameaças. Ele olhou para Helena, buscando alguma forma de entendimento entre eles. Você sabe o que precisa ser feito, não sabe? Disse Helena, a voz tensa e urgente. Ele sentiu que cada palavra dela mexia com a dinâmica do momento. Seguir em frente ou enfrentar seus demônios? Ele olhou para as meninas novamente, seus pequenos rostos cheios de preocupação. Não tenho certeza de onde isso nos levará, mas irei proteger vocês a qualquer custo. Um outro estrou outras duas para correr na direção do corredor. Os intrusos, momentaneamente distraídos com a atenção, não perceberam imediatamente a decisão desesperada. Eles atravessaram a sala, colidindo com o caos, e conseguiram escapar por um caminho lateral que levava à saída da mansão. Ricardo sentia o batimento cardíaco em sua garganta. Seu corpo pulsava de adrenalina. No entanto, quando chegaram ao ar livre, uma figura apareceu diante deles. Uma silhueta imponente que fez com que todos parassem. Era o homem com a cicatriz, seu olhar penetrante fixo em Ricardo. Você não pode levar elas, Ricardo. Não do jeito que você está pensando. Ele se aproximou. Mas Ricardo não hesitou. Com as meninas atrás dele, ele defendeu a pequena distância que os separava. Elas têm que saber a verdade, e não vou deixá-las serem usadas como peça de um tabuleiro. De repente, Helena se colocou na frente de Ricardo e das garotas. Você precisa deixar isso de lado. A maldição se alimenta do ódio. Não temos que repetir os erros do passado. Sua voz era forte e firme. As palavras dela flutuavam no ar, e um silêncio denso tomou conta do cenário. Ricardo sentiu um aperto no peito, lutando contra as emoções que ameaçavam vir à tona. O que foi revelado sobre sua família e as trigêmeas pesava como uma âncora. Mas era hora de decidir. E se melhorar a vida delas significasse encarar o passado? O homem cicatrizado balançou a cabeça, impotente como se finalmente percebesse a verdade. Apenas compreenda, o que está em jogo é maior do que todos nós. Ricardo olhou para as trigêmeas, que pareciam entender a profundidade do momento. Respirou fundo e fez sua escolha. Se a verdade é tudo o que temos, então vamos enfrentar isso juntos. A maldição acaba aqui, enquanto o sol começava a nascer. Lançando raios de luz sobre os rostos deles, Ricardo percebeu que a luta estava apenas começando. Mas com as meninas ao seu lado, ele se sentiu pronto para qualquer coisa. Juntos, enfrentariam a escuridão que os cercava e buscariam libertar o que foi. Preso por tanto tempo, e assim, entre a sombra e a luz, a história deles começava a ser reescrita. O legado não os aprisionaria mais. O futuro ainda era incerto, mas havia esperança. Um novo começo. E antes de você sair, uma coisa é certa.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague esse botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles precisam saber que a luta pela verdade e liberdade nunca termina.